Olá, a paz do Senhor para você, para o senhor, para a senhora. Estamos aqui mais uma vez para transmitir o programa Doutrinas Básicas, que naturalmente trata-se de doutrinas das Sagradas Escrituras da Bíblia. E elas são básicas porque são doutrinas de assuntos conhecidos de várias pessoas. E hoje nós vamos abordar mais um assunto que, por sinal, é muito conhecido e muito comentado. E este assunto, ele vem na forma de uma pergunta. Vamos então dizer o tema e o assunto da nossa palavra hoje aqui. É o seguinte: existe diferença entre adorar e venerar? E o que as pessoas dizem sobre isto? E mais, o que a Bíblia afirma sobre isso? A pergunta sobre a diferença entre adorar e venerar tornou-se uma pergunta muito comum no meio religioso, especialmente quando se discute a questão de relação entre Deus, os santos, as imagens e as figuras que representam coisas espirituais. Porque muitos afirmam que há uma distinção clara entre os dois termos, entendendo que adorar é prestar culto somente a Deus, enquanto outros afirmam que venerar seria apenas honrar ou reverenciar pessoas especiais. No entanto, ao examinarmos cuidadosamente as Escrituras Sagradas da Bíblia, especialmente no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, e no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 14, versos 8 a 22, percebemos que essa distinção, embora amplamente apresentada, ela não encontra respaldo prático no ensino bíblico. O Senhor Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, assim deslocando o centro da adoração das formas exteriores para uma adoração essencialmente espiritual. Então, em João capítulo 4, verso 23, nós vamos encontrar exatamente essa situação. Por exemplo, lá em João capítulo 4, verso 23, está escrito assim: o Senhor Jesus é quem fala: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, a adoração, portanto, não está ligada a objetos, imagens ou mediações humanas, mas a um relacionamento direto com Deus. Esse princípio já estabelece algo fundamental. Que algo fundamental é esse? É que a adoração é exclusiva a Deus e não deve ser transferida ou compartilhada. Por exemplo, o apóstolo Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele faz a seguinte afirmação: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muito bem, apesar disso, muitos defendem que há uma distinção legítima entre adorar e venerar. Distinção tradicionalmente ensinada por algumas instituições religiosas. O problema, porém, não está apenas na definição teórica, mas também na prática. Por quê? Porque, frequentemente, a chamada veneração envolve atitudes como ajoelhar-se diante de imagens, dirigir orações, fazer pedidos espirituais ou até mesmo atribuir a intercessão a outros além de Deus. Muito bem, biblicamente, tais práticas situam-se no âmbito do culto que é oferecido a Deus. A palavra de Deus é clara ao afirmar que o culto pertence exclusivamente a Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 4, verso 10, o Senhor Jesus declara que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se nós formos lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 8 e 9, final da Bíblia, capítulo 22, verso 8 e 9, nós vamos ver que o apóstolo João ali, ele tenta se aproximar diante de um anjo e ele recebe a seguinte recomendação daquele anjo. Ele diz para o apóstolo João assim: adora a Deus. Também em Romanos capítulo 1, verso 25, vemos que a condenação daqueles que adoram
e servem, adoraram e serviram, mais a criatura do que o Criador. Esses textos, portanto, não estabelecem categorias intermediárias de devoção religiosa. Ao contrário, eles mostram que qualquer forma de adoração ou culto dirigida a alguém que não seja Deus não deve ser praticada. Por outro lado, a Bíblia não proíbe a honra. Ela até ordena, por exemplo, honrar os pais, as autoridades, os líderes espirituais. Contudo, essa honra é essencialmente diferente de culto. Não envolve oração ou mediação espiritual, confiança sobrenatural ou atos de devoção. Trata-se de respeito e reconhecimento, e não de prática religiosa. A confusão surge quando essa honra ela ultrapassa os seus limites e adquire características de culto. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, verso 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Também em Romanos capítulo 13, pegamos Romanos capítulo 13, no versículo 1 e o versículo 7, quando diz assim: toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Também em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ali fala que os presbíteros que governam bem, eles sejam estimados por digna honra duplicada, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então esse ponto torna-se ainda mais claro quando nós vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 22. Ali, após a cura de um paralítico na cidade de Listra, Paulo e Barnabé são imediatamente identificados pelo povo como se fossem deuses. E a multidão ali, movida por uma reação religiosa, prepara-se para oferecer-lhes sacrifícios. E não se trata ali de uma mera admiração, mas ali tratava-se de um ato explícito de culto. A reação dos apóstolos é decisiva. Eles rasgam as suas vestes, demonstrando indignação profunda, e interrompem aquele ato declarando: não, nós também somos homens como vós. Em seguida, eles ordenam que o povo se converta dessas vaidades, dessas coisas do mundo, ao Deus vivo. Esse episódio é extremamente esclarecedor, porque os apóstolos não fazem distinção entre níveis de devoção. Eles não permitem nenhuma forma de culto, ainda que motivada pela gratidão ou pelo reconhecimento de um milagre. Isso demonstra que, na prática bíblica, não há espaço para uma devoção religiosa intermediária. Qualquer atitude que envolva elementos de culto deve ser direcionada exclusivamente a Deus. Agora, além disso, esta passagem, Atos, do capítulo 14, que nós nos referimos a ela revela uma tendência constante do coração humano, que é transformar pessoas que são instrumentos de Deus em objetos de devoção. O milagre aponta para o poder divino, mas o povo rapidamente desviou ali o foco para as pessoas que ali estavam, ou seja, para os homens. Esse mesmo padrão se repete ao longo da história. Aquilo que deveria conduzir a Deus passa a ocupar o lugar de Deus. O homem é assim, ele tem inclinação natural a substituir Deus por algo visível. Essa substituição da glória de Deus por outro objeto constitui aquilo que a Bíblia chama de idolatria, independentemente do nome dado àquela prática. O Senhor pode usar homens, mas nunca divide com eles a sua glória. O problema surge quando os instrumentos ali, eles passam a ocupar o lugar do Senhor. E aí isso se torna uma idolatria. Desta forma,
A diferença frequentemente proposta entre adorar e venerar precisa ser cuidadosamente avaliada. Quando a chamada veneração ultrapassa o campo da honra e assume características de devoção espiritual como invocação, prostração ou confiança, ela se torna, na prática, uma forma de adoração. E segundo a Bíblia, toda adoração pertence somente a Deus. Então, o ensino bíblico permanece simples, direto e constante, e muito consistente. Deus não divide a sua glória com ninguém. E toda forma de culto deve ser dirigida exclusivamente a Deus. Entendeu? Que Deus então abençoe a sua vida para saber fazer a diferença entre adorar e venerar. A você, ao Senhor, à senhora, eu desejo a paz do Senhor Jesus.